Olá, olá, bom dia! Meu nome é Mari Neves e eu te ajudo a faturar R$ 3.000 por mês com comida lucrativa, um tipo de comida que você tem uma boa margem de lucro, vendendo para públicos específicos, tá? E o nosso tema de hoje é como iniciar o meu negócio sem necessariamente ter um ajudante. Como que eu posso iniciar o meu negócio sozinha? Será que é possível? Então eu quero contar para vocês e compartilhar como que eu fiz isso no começo aí da minha jornada. Então eu vou compartilhar com vocês, gente, duas percepções que eu tenho sobre esse assunto, tá? Porque eu tenho uma percepção de como eu fiz tudo isso sozinha e eu também tenho uma percepção de como eu fiz isso com a ajuda de outras pessoas, ok? Então, vamos lá. Então, por que é bom, né? Por que é bom a gente começar aí um negócio sozinha, né? Sem a gente depender de ninguém, a gente conseguir, assim, idealizar um negócio, idealizar o empreendimento, nós decidirmos aí empreender e começar a meter a cara e iniciar e ir sozinha, né? Então, isso é muito bom, por quê? Porque você não necessita de ninguém, né? Você não necessita de outras pessoas para dar esse passo, para tomar essa decisão, né? Isso depende única e exclusivamente de você, da sua boa vontade, do seu ímpeto de trabalhar, dos seus horários. Você faz o seu horário, você decide, né? Quanto você quer faturar, se você quer faturar aí os R$ 3.000, ou então se você quer fazer um complemento aí na sua renda apenas, como que tá seus horários, se você tem um outro trabalho, tá? Então, é muito interessante isso, porque você decide o tom que o seu negócio vai ter, tá? Então, você é capaz de faturar R$ 3.000 com comida lucrativa, trabalhando sozinha, sem necessariamente ter nenhuma ajuda. Em contrapartida, em alguns casos, gente, vai bem ter uma ajudinha, tá? Que casos são esses? Então, quando, por exemplo, você tem filhos pequenos, é bom você ter uma ajudinha. Por quê? Porque às vezes você tem uma quantidade muito grande de entregas, então, assim, as crianças, querendo ou não, elas demandam uma atenção muito grande da gente. Então, é interessante que tenha ali alguém, alguma rede ali de apoio, uma avó, uma babá, alguém para nos ajudar. Então, quando você instituiu lá o teu dia do bolo, o teu dia do pão, você vai fazer uma super promoção aí e vai vender aquele monte de bolo, tem um monte de entrega para fazer. Então, às vezes fica um pouco difícil, um pouco conturbado se você tem bebê, se você tem crianças pequenas, como é meu caso. Eu tenho um filho de 2 anos, eu tenho uma filha de 4. Então, às vezes, produzir com eles aqui enrola um pouco o meio de campo. Então, aí, o que eu faço? A gente meio que reveza, eu e a minha mãe. Então, eu tenho um pouco de ajuda hoje em dia, né? Mas nem sempre foi assim. No começo da minha empresa, eu fazia sozinha, com as crianças aqui. Por quê? Porque eu tinha pouquinhas entregas, eu tinha pouquinhos pedidos. Então, eu conseguia. A hora que as crianças dormiam, eu ia lá e fazia. Então, dava para conciliar, tá? Então, assim, tem como, tá? Principalmente no começo da empresa. No começo da empresa, dá para a gente fazer tudo sozinha. Por quê? Porque no começo a gente vai de pouquinho, a gente tem poucas entregas, a gente tem poucos pedidos, dá para a gente conciliar tudo, tá? Outra coisa que vai bem uma ajudinha, né? Em que outro caso que vai bem uma ajudinha? Então, quando a gente tem filhos, quando a gente tem outros empregos, né? Que é o meu caso atualmente. Então, eu tenho, gente, mais 2 empregos. Então, eu trabalho em mais 2 lugares. Eu tenho 2 filhos pequenos.
Então, hoje em dia, a empresa, para mim, fica muito pesado se eu fosse produzir tudo sozinha e vender tudo e entregar tudo. Então, ficaria muito pesado, ainda fazer toda a parte da divulgação, postar tudo na internet. Então, fica muito conturbado para poder conciliar com todos esses outros empregos regulares que eu tenho. Tá? Então, nesses casos, vai bem uma ajudinha também. Você ter uma secretária na tua casa, você ter alguém para ajudar com os filhos, tá? Você ter, talvez, uma funcionária para produzir os produtos da tua empresa para você, tá? Outra coisa que eu estou fazendo muito hoje em dia na minha empresa é ter um lugar fixo para vender os meus produtos. Então, o que eu estou fazendo? Uma pessoa produz os meus produtos, tá? E outro lugar vende os meus produtos. Então, assim, o que eu fiz? A minha mãe está produzindo os meus produtos para mim, tá? E uma loja de produtos naturais está vendendo os meus produtos para mim. Então, isso aqui conseguiu girar a minha empresa, conseguiu fazer com que a empresa continue girando, mesmo quando eu estou lá nos meus outros 2 empregos, trabalhando em mais outros 2 lugares, ou então quando eu estou com as crianças, cuidando das crianças, tá? Então, tem outras maneiras, dá para a gente girar, dá para a gente cuidar da empresa, dá para a gente fazer outras coisas. Mesmo se você tem outros empregos, ainda mesmo assim dá para você empreender e dá para você faturar aí R$3.000 por mês com comida lucrativa, ok? E eu vou ajudar vocês nesse caminho. Podem contar comigo, tá? Então, gente, dá para você fazer sozinha? Dá para você faturar R$3.000 por mês sozinha, produzindo e vendendo comida lucrativa? Dá, mas tem alguns casos que vai bem uma ajudinha, que é esses casos que eu estou contando aqui para vocês, né? Então, quando você tem filhos pequenos e aí começa a ter muitos pedidos, muitas encomendas, quando você tem outros empregos regulares, né, ou outro emprego, né, no meu caso eu tenho outros empregos, por quê? Porque meus empregos não são regulares, assim, né, de segunda a sexta, das 8 às 18, né, são plantões, né, então, assim, eu consigo intercalar, um dia eu trabalho num lugar, outro dia eu trabalho no outro, tá, mas tem gente que tem um trabalho regular, das 8 às 18, num lugar. Então, também para essa pessoa fica complicado, mas mesmo assim dá para fazer também, tá? Dá para produzir no final de semana, dá para vender só os produtos congelados, dá para fazer do jeito que eu falei aqui, ó, colocar um lugar para escoar a produção para você, tá? Então, existem outras maneiras, dá para empreender, dá para ter um complemento de renda, dá para você faturar os seus R$3.000 por mês com comida lucrativa. É só a gente ter imaginação, é só a gente começar, tá? Só a gente não desistir, a gente tem que começar, tá? Então, assim, às vezes falta tempo para a gente dar conta de todas as nossas atividades, né? Então, hoje em dia, eu tô de um jeito assim, ó, que parece que tá faltando hora no meu dia para eu conseguir dar conta de tudo que eu tenho para fazer, né? Então, dar conta da empresa, dar conta das crianças, dar conta de todos os outros trabalhos. Então, assim, as pessoas que falam para mim, não, eu não vou empreender com comida lucrativa porque eu não tenho tempo. Gente, para mim isso não cola, tá? Não cola. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho 2 trabalhos, eu tenho 2 empregos, tá? Então, assim, não cola. Eu também não tenho tempo para nada, tá? Para eu poder fazer uma coisa, eu preciso tirar a outra da agenda. O meu tempo, assim, é totalmente restrito, meu tempo é totalmente apertado, sabe? Mas dá. Eu consigo, mesmo assim, girar a empresa, minha empresa. Eu não fecho a minha empresa, sabe? Às vezes eu penso assim, meu Deus, vou fechar a empresa porque isso aqui vai me dar menos trabalho. Mas eu não vou fechar, sabe por quê? Porque o tanto de gente que eu ajudo, o tanto de gente que me agradece, sabe? Falando, nossa, Mariana, o teu produto é muito bom. Nossa, Deus te abençoe, muito obrigada por você ter feito isso aqui pro meu filho, sabe? Eu não estava mais conseguindo fazer aqui bolo, ele não está gostando da minha comida, e ele tem restrição alimentar, sabe? Então, assim,
essas coisas não me deixam parar. Então, por mais que eu tô apertada, meu tempo tá apertado, eu tiro tempo de coisas prioritárias para mim, que é ficar com os meus filhos, mas eu não vou parar com a minha empresa, eu vou continuar do jeito que dá, e eu quero ensinar vocês, eu quero que vocês também façam isso aí pelo Brasil inteiro, porque a gente tem muita gente que a gente precisa ajudar. Tem muita gente aí com doenças, com intolerâncias e pessoas aí precisando desse tipo de alimento, precisando desse tipo de produto, e eles não estão encontrando. Então, assim, eu acho que isso aqui é a minha missão. Eu preciso propagar isso aqui, eu preciso ensinar outras pessoas para que essas pessoas façam o meu trabalho, tá? Porque eu estou fazendo isso, mas aqui na minha cidade, isso aqui é muito pequeno. Eu preciso que isso aqui se expanda, eu preciso que outras pessoas façam o que eu estou fazendo em outros lugares para ajudar mais pessoas, ok? E ajudar você também, você que está aí dentro da sua casa, que está precisando de um complemento de renda e que quer cuidar dos seus filhos, tá? Porque isso é uma decisão. Você também quer ficar dentro da sua casa com os seus filhos e quer ter um complemento de renda, né? Então isso é uma decisão muito boa que você está tomando, né? De cuidar dos seus filhos, mas em contrapartida também conseguir um dinheiro a mais aí no final do mês para poder dar aquele presente para o seu filho que você quer, comprar aquela roupa, comprar aquele brinquedo, pagar as contas, né? Ter uma fartura na tua mesa. Então isso é uma coisa muito importante que a gente quer proporcionar para nossa família, a gente quer proporcionar para os nossos filhos, tá? Então, o lado bom, gente, de não precisar de ninguém para a gente iniciar o nosso negócio com comida lucrativa, para a gente conseguir faturar 3 mil reais no mês, é que você não precisa esperar a boa vontade de outras pessoas. Você pode simplesmente decidir fazer isso. Você decide, eu vou começar a produzir e vender comida lucrativa na minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, e eu vou faturar 3 mil reais no mês. Você decide, você coloca isso na sua cabeça e você vai procurar o seu objetivo, tá? Então, o lado bom de não precisar de ninguém é esse, porque você só precisa de você, do teu ímpeto, da tua vontade, da tua paixão em ajudar as pessoas, produzindo um produto de boa qualidade, entregando para essas pessoas a solução de um problema que eles têm, um problema, eles não estão conseguindo se alimentar com qualidade, por um preço justo, e você vai entregar para eles um produto bom, gostoso, por um preço justo, tá? Então, você está resolvendo um problema, tá? Você não está empurrando nada para eles. A venda vai acontecer de uma maneira natural, ok? Você não precisa nem se esforçar para vender, a venda vai acontecer, tá? Então, você mete a cara e você faz, só depende de você. Esse é o lado bom, né, de você não precisar de ninguém para você iniciar o seu negócio, para você empreender, tá? Você tem essa autonomia, você tem essa independência, você toma essa decisão, você decide quando você vai começar, quanto tempo que você vai trabalhar nisso, né? Quanto tempo você tem disponível para produzir os seus produtos, quanto tempo você tem disponível para vender, quanto tempo você é disponível para ficar ali na internet vendendo, tá? Então, tudo isso você vai gerir, você vai decidir. Então, isso é o lado bom, tá? Outra coisa, você não tem aquela pressão, eu preciso faturar tanto, porque eu tenho funcionário para pagar, eu tenho imposto para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, isso aqui é um complemento de renda, tá? A gente vai fazer os cálculos bem feitos para você não tomar prejuízo, para você ter lucro. Mas assim, pagando o que você gastou, pagando os teus insumos e pagando os custos variáveis também, né? Que é a tua água, a tua luz, pagando o teu tempo, pagando o que você gastou ali para produzir, tá ótimo, o restante é lucro. É um complemento da tua renda, é um dinheiro que vem para dentro da tua casa, é um dinheiro bem-vindo, não é um dinheiro assim que você precisa ficar naquela agonia. Se por um acaso você ficou doente, um filho ficou doente, você precisa parar por um tempo a produção, você pode se dar esse luxo de diminuir um pouco a produção,
para poder atender as necessidades do seu filho, da sua família, né? Se seu marido lá falou, vamos viajar, você pode parar um pouquinho a tua produção e ir viajar, tá? Então, assim, você tem essa autonomia com essa sua empresa trabalhando em casa. Você coloca todos os seus negócios em dia, né? As suas encomendas em dia, atende todos os seus clientes, avisa com antecedência quanto tempo você vai ficar fora, quanto tempo você, né? Avisa todo mundo, comunica tudo certinho, né? Tem um jeito de fazer tudo isso que eu posso ensinar para vocês depois, tá? Para não ficar uma coisa chata, né? Você tá viajando e de repente começar a entrar pedido e você ter que ficar negando. Então, existe uma maneira de você comunicar tudo isso para ficar uma coisa legal, uma coisa bacana. Mas você tem essa abertura, você tem essa possibilidade de ter essa liberdade. Eu simplesmente parei a empresa, eu simplesmente não estou faturando, mas eu não estou perdendo dinheiro. Conseguem entender? Agora, uma empresa, quando você abre uma loja, um espaço físico, se você fecha aquela loja, você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque ali você está pagando aluguel, ali você está pagando água, luz, imposto, ali tem funcionário ali dentro, então é um custo muito maior. Você trabalhando dentro de casa, sozinha, só com você, é só você. Então, você não tem ali um funcionário para pagar, você não tem imposto, você não tem uma série de coisas, uma série de problemas que você teria se você tivesse um espaço físico, tá? Então, trabalhar em casa e iniciar o seu negócio aí sozinha, só com você, também te evita uma série de incomodações nesse início, tá? Até você se estabelecer, até se você se estabilizar. Aí sim, depois, mais para frente, a hora que você estiver aí com um nome na praça, aí com um nome bem robusto aí na sua cidade, bem conhecido, se você quiser abrir um ponto comercial, poxa, bacana, legal, né? Contratar alguém, que legal que você está podendo contratar uma pessoa, gerar renda, ajudar uma família também a se manter, né? Eu fico super feliz, né? Quando eu sei assim que alguém, a partir disso aqui, a partir dessa comida lucrativa, está conseguindo já contratar outra pessoa, conseguindo gerar renda, ajudar a comunidade, ajudar a sociedade. Então, isso é muito bacana também, tá? Outra coisa, trabalhar sozinha tem essa oportunidade de você fazer os seus horários, decidir o seu ritmo de trabalho, o ritmo de produção, a margem de lucro que você quer trabalhar. Às vezes, numa empresa, ou quando você tem sócios, tudo isso tem que ser muito discutido, tudo isso fica muito difícil de decidir. Aqui, na comida lucrativa, o negócio é lucrativo, a margem de lucro é alta, você vai faturar, você vai ficar animada de vender esse produto, de produzir e vender esse produto, porque tem uma boa margem de lucro. Aqui você não vai precisar ficar vendendo assim grandes quantidades para você poder lucrar um pouquinho de dinheiro, não, tá? Você vai vender ali, mesmo vendendo pouco, você vai conseguir lucrar bastante, tá? Então, isso é que é o legal, isso dá ânimo pra gente, tá? Porque é diferente, pessoal. Por exemplo, se você vai vender lá comida comum, produtos comuns, bolo caseiro, por exemplo. É diferente um bolo caseiro de um bolo desses bolos que eu faço, gente. Um bolo caseiro você vai vender a 10, 15 reais, gente. Esse bolo que eu faço você vende a 50, 60 reais, tá? Então é muito diferente e o custo é mais ou menos o mesmo custo, só que a margem de lucro do meu é uma margem de lucro muito maior. Por quê? Porque exige, gente, um conhecimento, uma expertise para você conseguir fazer esse produto ficar gostoso que as pessoas não têm, tá? Então, esse aí que tá o negócio. E outra coisa, dá um pouco mais de trabalho, precisa saber como fazer, tá? Então, o outro bolo lá é mais simples, às vezes, né? Vai com farinha, tem trigo,
que essas pessoas aqui, que são um público específico nosso, não podem comer, eles não podem comer nada com farinha de trigo, então a gente precisa de outras farinhas, e aí não é só substituir por uma farinha, a gente tem que fazer um mix de farinhas, tem que balancear essas farinhas, então você precisa ter toda uma expertise, você tem que saber fazer aquilo ali, para o produto ficar gostoso, porque senão, gente, vai ficar igual esses produtos que estão aí, as receitas na internet, que as pessoas pegam, fazem em casa e fica ruim. Ok? Entendem isso? Então, esse que tá o negócio. Então, gente, trabalhar sozinho tem aí, ó, iniciar o teu negócio sozinho com comida lucrativa, tem o seu lado bom, tá? Então, você consegue iniciar, você é capaz, sozinha, de decidir iniciar sozinha o seu negócio com comida lucrativa, faturar 3 mil reais por mês, sozinha, tá? Isso depende de você, de quanto você quer trabalhar, de quanto você vai se empenhar, de quanto você vai produzir, como você vai se organizar na tua empresa, tá? Ok? Agora, gente, tem um outro lado também, que você pode também ter um pouco de ajuda, né? Quando a gente tem ajuda, gente, é interessante porque quando você tem ajuda, nos casos que eu falei lá, quando você tem outros empregos, quando você tem filho, né? Quando você não tem tempo para vender, é muito interessante essa ajuda, e a ajuda também é interessante quando, vamos lá, você é muito bom em mídia social. Você é muito bom em mídia social. Mas você é ruim em cozinhar. Você não gosta de cozinhar, não quer cozinhar. E, gente, não adianta. A gente precisa fazer uma coisa que a gente goste. A gente precisa fazer uma coisa com amor, tá? Então, se você não gosta, o que você pode fazer? Você pode fazer uma parceria, tá? Olha, eu vou cuidar aqui da venda, eu vou escoar a produção e você vai produzir. Acha alguém ali que gosta de fazer, que gosta de ficar ali dentro da cozinha, que gosta, que é organizada dentro da cozinha, que é uma pessoa limpa, que faz as coisas tudo bem organizadinho, bem limpinho, bem direitinho, tá? E faça uma parceria, ó, você produz, eu vendo e a gente racha aqui o lucro, tá? Pode ser também uma boa, tá? Ou então o contrário, você é uma cozinheira de mão cheia, uma cozinheira maravilhosa, faz pães, bolos como ninguém, e agora você quer aprender a trabalhar com esses produtos aqui, com esses produtos específicos. Mas olha que bom, você já tem toda essa bagagem, você já conhece, você já sabe cozinhar, para você vai ser muito fácil, né? Então, olha só, mas você tem um problema, você acredita que você tem um problema. Poxa, eu não sei mexer na internet, eu não sei mexer no celular, eu me sinto aqui um dinossauro, eu não sei mexer nas redes sociais, como que eu vou escoar a minha venda, principalmente na pandemia, né? Eu preciso da internet. Faça uma parceria. Ache alguém aí que seja muito bom com redes sociais e tal, e faça uma parceria. Ó, eu vou produzir e você vai vender para mim. Faz aí para mim as redes sociais, posta e tal, faz os stories e a gente vai rachar aqui os lucros, tá? Então, gente, dá para fazer parcerias. Essas ajudas são muito boas, tá? No começo, pessoal, da minha empresa, eu fazia tudo sozinha, tá? Então, no começo era assim, eu comecei fazendo brigadeiro low carb e coxinha low carb, tá? Então, era assim, nessa época eu era casada ainda, meus filhos estavam bem pequenininhos, e aí eu postava assim na internet e eu comecei a receber alguns pedidos. E aí, como que eu fazia? As crianças dormiam, tá? Nessa época eu não tinha secretária, eu não tinha empregada doméstica, então as crianças dormiam. Então lá para 10, 11 horas da noite, né, eu ia fazer a massa ali do brigadeiro. Então eu fazia a massa do brigadeiro de noite. No outro dia, durante o dia, enquanto as crianças tiravam a sonequinha da manhã e tal, eu ia lá, enrolava, colocava nas bandejinhas, né?
Imprimia ali meu adesivo, recortava. Nessa época, gente, eu ainda não imprimia meus adesivos na gráfica, eu mesmo recortava os adesivos, eu imprimia na minha impressora, eu que fiz ali um adesivo, botei meu telefone, meu Instagram, recortava com a tesoura, sabe? E um papel de foto, colava ali, fazia do jeito que dava, sabe? Eu fiz do jeito que dava, com o pouco dinheiro que eu tinha, não gastei quase nada para começar meu negócio, tá? E aí eu mesmo, com o meu carro, fazia as entregas também, tá? Botava as crianças dentro do carro, vamos dar uma voltinha com a mamãe, e entregava também, tá? Então, assim, as minhas clientes, tudo conhece meus filhos, porque assim, eu faço as entregas tudo com eles dentro do carro. Então, eu fazia todo o processo. Eu pegava, fazia toda a divulgação no Instagram, né? Postava lá o que era o produto e tal. Pegava o pedido, anotava, falava, olha, vai ficar pronto amanhã. Qual que é seu endereço? Onde que eu entrego? Vai ficar tanto. A gente tem uma taxa de entrega assim assado. Vou entregar mais ou menos tal hora. No outro dia eu mandava uma mensagem, ó, tô indo entregar assim, assim assado, né? Ia, entregava lá na casa da pessoa, né? O maior carinho do mundo, com as crianças dentro do carro, né? E geralmente as minhas clientes também, tudo tem filho, todo mundo entende ali, né? Então, assim, era muito gostoso. Conheci muitas clientes minhas clientes viraram, assim, minhas amigas, tá? Então, eu fazia todo o processo. No início da minha empresa, foi desse jeito que acontecia, tá? Depois, gente, eu comecei a trabalhar. Aí as coisas já começaram a ficar assim um pouco mais difícil. Eu comecei a conciliar o tanto que dava, tá? Então, assim, continuava trabalhando, botava as crianças para dormir, fazia lá o brigadeiro, botava a massa na geladeira, no outro dia enrolava e tal, e entregava também no tempo que dava. Continuei fazendo. Até que começou a apertar demais, né? E aí, com esse faturamento que estava entrando, eu vi assim que eu já estava conseguindo, eu já conseguiria pagar uma pessoa para ficar aqui dentro de casa me ajudando. E eu decidi contratar uma babá. Então, eu contratei uma babá para ficar aqui com as crianças, me ajudando com as crianças, tá? Então, aí eu conseguia fazer, assim, essas entregas mais tranquila, né? Porque, assim, tinha hora que tinha um bebê dormindo, então eu não podia fazer entrega porque um neném estava dormindo. Então, aí, né, com essa babá aqui dentro de casa, se o bebê estava dormindo, não tinha problema, eu conseguia mesmo assim fazer a entrega. Então, eu saía, entregava, comprava as coisas que estavam faltando, eu consegui ficar um pouco assim mais livre, consegui dar um pouco mais de atenção para minha empresa. E aí a empresa deu aquele salto, a empresa cresceu, tá? Aí eu já saí, né? Já fiz uma identidade visual para minha empresa, já fechei mais parcerias, aumentei a gama de produtos da minha empresa, tá? E aí a minha mãe entrou na empresa junto comigo, né? Mais uma ajuda que eu tive. A minha mãe entrou na empresa junto comigo. Minha mãe tem uma mão muito boa assim para fazer pão, fazer bolo, fazer essas coisas. E aí só que ela não tinha esse conhecimento desses produtos específicos. E aí eu fui ensinar para ela o que é um bolo sem glúten, o que é um pão sem glúten, o que são essas farinhas sem glúten, os mix de farinha. Então eu fui ensinando para ela, né? Falando sobre as patologias, né? O que pode, o que não pode, o que é uma pessoa intolerante, uma pessoa alérgica, os cuidados que tem que ter dentro da cozinha, né? Como que higieniza, né? A contaminação cruzada que pode acontecer, né? Então, assim, o liquidificador que usa para um negócio sem glúten não é o mesmo que usa para o outro. Então, assim, todos esses cuidados, toda essa segurança, eu fui passando tudo isso para ela. E aí ela foi e ela aprendeu tudo. E aí, com toda essa informação, com todas essas farinhas que eu comprava, que eu fui deixando lá, ela foi começando a criar receitas novas, né? Então, nós duas ali começamos a pensar ali, vamos fazer um pão, vamos fazer um bolo, né? E também começaram a chegar clientes para mim, né? Começaram a chegar assim clientes para mim, olha, eu tenho intolerância a isso, eu tenho intolerância àquilo, né? E aí eu chegava para ela, a gente precisa desenvolver um produto sem isso, sem ovo, sem glúten, sem lactose, sem proteína do leite. Vamos lá, eu tenho essa farinha, essa e essa,
né? Aí ela perguntava, meu Deus, mas como que eu vou dar liga na massa sem ovo? Aí eu falava para ela, ó, você hidrata essa semente, assim, que dá liga na massa, assim que substitui o ovo. Então a gente foi juntas ali, ó, desenvolvendo novos produtos, e os nossos produtos foram ficando gostosos, e as pessoas foram gostando, e isso foi, assim, aumentando cada vez mais a empresa. Então, gente, hoje, assim, a minha empresa, mesmo eu tendo 2 empregos, tendo as crianças, a empresa ainda está faturando muito. Por quê? Porque a minha mãe, ela conseguiu absorver a produção, e eu consigo escoar a venda. Nesse pouco tempo que eu tenho, eu consigo postar ali na internet, eu posto ali na internet, já chove de pedido e eu escoo a produção, tá? Então, geralmente é assim que faz. Isso dos congelados, tá? Porque as outras coisas eu só faço a pronta entrega. Então, eu coloco lá o que tem, né? Ó, gente, eu tenho isso, mostro lá mais ou menos o meu cardápio, né? E falo, ó, gente, eu faço de um dia para o outro. Então, aí tem os pedidos lá, pego todos os pedidos, passo para ela no outro dia. Todo mundo busca lá em casa, como eu estou trabalhando, então as pessoas buscam lá em casa, né? Eu não preciso nem entregar mais, as pessoas já buscam lá na casa, tá? Então, gente, é assim. Então, eu tenho essas duas percepções, fazendo sozinha e fazendo com ajuda, tá? Dos dois jeitos dá, gente. Dá para você empreender tanto sozinha quanto com ajuda, né? Se tiver uma ajudinha, bom, mas sozinha dá para começar. Começa, gente. Eu só falo para vocês assim, começa, tá? Então, tem muita gente que fala para mim assim, ah, eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu tenho a casa para cuidar. Gente, eu também tenho, tá? Eu também tenho filho pequeno, eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho vários empregos, tá? Então, assim, e eu comecei mesmo assim. Dá para você começar também. Sabe aquele negócio que as pessoas falam assim, que dê uma tarefa para uma pessoa ocupada e ela vai fazer, e dê uma tarefa para um desocupado que ele não vai conseguir fazer, né? Não é assim, não é bem assim o ditado, né? Mas é essa a ideia, tá? Gente, a pessoa desocupada, ela não faz o que precisa ser feito. A gente que é ocupada, que a gente tem um monte de coisas para ser feita, a gente que está com o tempo limitado, nós nos tornamos pessoas extremamente produtivas. Eu estou, assim, na minha fase da minha vida, onde eu mais produzo, tá? Eu estou numa fase, assim, extremamente produtiva. Eu consigo, assim, produzir muito em pouco tempo. Tudo que me dá para fazer, eu faço em pouco tempo e faço bem feito. E eu penso assim, nossa, há um tempo atrás, eu tinha muito mais tempo ocioso, muito mais tempo, e eu não fazia tantas coisas assim. Então, gente, mesmo que você tenha aí, ó, filhos, que você tenha trabalho, que você tenha tuas tarefas, você consegue. Eu acredito em você. Você consegue iniciar a tua produção de comida lucrativa e você consegue faturar 3 mil reais por mês. Eu tenho certeza, tá? Acredito em você porque eu também acredito, tá? Então, você pode começar pequeno, você pode começar aos poucos, e conforme você for vendendo, você vai adequando ali a sua produção, né, ao tempo que você tem disponível, né, a sua realidade, você vai adequando a sua produção à sua realidade, ao tamanho aí da tua cozinha, aos insumos que você tem disponível, e você vai produzindo e você vai vendendo. Tá? Você pode se especializar em um tipo de comida e vender só aquilo, você pode vender só comida congelada, você pode vender só pão, você pode vender só bolo, tá? Então, assim, você pode fazer do jeito que você achar melhor, né? Se você é muito boa nos bolos, vende só os bolos são extremamente lucrativos. Gente, se você vender 3 bolos por dia, 4 bolos por dia, você já fatura 3 mil reais por mês com comida lucrativa. E, gente, 3 bolos, não é muito bolo, vamos lá, né?
Agora pensa aí em bolo, em bolo comum de 10, 15 reais. Quantos que você teria que vender? Poxa, teria que vender muitos. Eu acho muito mais difícil, entendeu? Vender uma quantidade muito grande, tá? Então, gente, no começo pode ser que demore um pouco mais, tá? Pode ser que demore um pouco mais. Até para você produzir as coisas, tá? Vou falar um negócio para vocês. No começo, a gente demora para fazer um bolo, a gente demora para fazer ali um brigadeiro, a gente demora para fazer uma coxinha, mas é por falta de prática, tá? Depois, gente, vocês vão ver que com o tempo naquele mesmo, vamos supor assim, que você decidiu que em meio período é o que você tem disponível para você fazer a sua comida lucrativa, porque as crianças vão para a escola na parte da manhã, então na parte da manhã é a parte onde você vai produzir a sua comida lucrativa, tá? Vamos supor isso, uma suposição. Você vai ver que, por exemplo, no início você consegue fazer 2 bolos, né, nessa parte da manhã. Depois, gente, mais para frente, você já vai estar tão craque ali, você já vai estar tão organizada que só na parte da manhã você já vai conseguir fazer 6 bolos, 6 pães, você já vai conseguir já deixar a coisa organizada para o outro dia, tá? Então, assim, só de você ir treinando e fazendo todo dia, você ganha uma confiança no seu trabalho, você ganha uma habilidade ali no seu trabalho, que isso vai fazer com que você faça mais produtos em menos tempo. E isso também é muito bom, porque isso vai te ajudar a produzir mais e vender mais, a lucrar mais, tá? Então, gente, isso também é muito bacana, tá? Começa. No começo, demora um pouco mais, é tudo um pouco mais difícil? É um pouco mais complicado, mas depois você pega a manha, você pega o jeito, tá? Então, fica tranquilo que as coisas vão acontecendo, você vai ficar mais eficiente e você vai chegar no seu objetivo, que é faturar 3 mil reais por mês com comida lucrativa, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? E aí, conforme você for crescendo na sua produção, né? Uma parte importante vai ser você se organizar melhor, né? Por exemplo, você pode deixar já tudo pesado, todas as farinhas, né? Por exemplo, pesadas, para você produzir no outro dia. Então, hoje à noite, por exemplo, depois que você limpou ali tua cozinha, arrumou tudo, hoje à noite você já pesa todas as farinhas, deixa nos potinhos, tudo organizado, né? Dos pedidos de amanhã. Porque daí amanhã é muito, muito mais fácil, já tá tudo pesado, é só bater, quebra o ovo, fermento e tal, essas coisas que não dá, né, pra gente deixar o ovo quebrado, deixar o fermento aberto, né? Então, mas são coisas muito rápidas. Então aí você já faz ali, já tá tudo pesado, é só misturar ali as farinhas, fica muito simples, fica muito rápido. Então você vai ficando cada vez mais eficiente, cada vez mais organizado, você vai desenvolvendo um método e você vai produzindo cada vez mais em menos tempo e você vai faturando cada vez mais, sozinha, só você. Isso porque você começou a se organizar, começou a pensar, começou a criar um método, tá? Depois, se você tiver ajuda, vai faturar mais ainda, beleza? Você pode também se organizar decretando um dia específico, né? Quinta-feira é o dia do pão, então aí você fica lá nas redes sociais, segunda, terça e quarta, fazendo lá bombando lá a cabeça das pessoas. Gente, faça o pedido de vocês, e fica pegando os pedidos. Por quê? Porque daí lá na quinta-feira você sabe exatamente quantos pães você tem que fazer para entregar. Então você não vai ter perda nenhuma. Você só vai fazer o tanto de pão que você tem para entregar. Pode fazer um pouquinho a mais, porque sempre tem alguém que no dia quer comprar, né? Então faz um pouquinho a mais, né? Mas um tanto que você vê que está vendendo e tal, e pronto, tá? Então, isso também pode ser uma maneira de você se organizar, ok? Então, esse negócio de não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho minhas tarefas, dá pra gente se organizar e dá pra gente chegar no nosso objetivo aí de faturar 3 mil reais por mês com comida lucrativa, tá? Ok? Outra coisa, gente. Eu dependo do meu marido, eu não tenho renda, como que eu vou iniciar o meu negócio? Gente, isso aí realmente
tá? Realmente, para você iniciar, você vai precisar de um pouco de dinheiro, tá? Seja porque você precisa comprar algum insumo, né? Que a gente não usa naturalmente, normalmente dentro de casa. Então, por exemplo, lá adoçantes naturais, xilitol, eritritol, eu nunca tinha usado na minha vida. Eu comecei a usar quando eu iniciei a minha empresa, tá? Então, essas farinhas sem glúten e tal, eu nunca tinha usado na minha vida. Eu comecei a usar quando eu iniciei a empresa. Então, assim, alguma coisa a gente vai precisar comprar, sim. Só que é pouca coisa. Balança, eu não tinha balancinha dentro da minha cozinha. Então, eu precisei comprar uma balancinha. Mas, gente, eu paguei R$30 na balança. Então, assim, é pouco, tá? Outra coisa, você não precisa ir lá e comprar 5 quilos de xilitol, 5 quilos de farinha logo de cara. Não, você vai lá nessas casas que vendem produtos naturais e você vai comprar 200 gramas, 100 gramas. Você vai comprar para fazer aquela receita. Faz aquela receita, vende. Com o dinheiro daquela venda, você já tem, nossa, você já tem dinheiro suficiente para comprar 3 vezes, 3, 4 vezes insumos para fazer outras receitas, tá? Então, você vai precisar, às vezes, do dinheiro aí do seu marido, do seu pai, da sua mãe, não sei, né? Se você é casado, se você mora com seu pai e com a sua mãe. Algum dinheiro para iniciar, sim, talvez você precise. Mas é pouca coisa, tá? Não é nada, assim, exorbitante, nada que necessite muito dinheiro, tá? Então, dá. Outra coisa, você pode fazer também economias, tá? Você pode fazer economias dentro do que você já gasta. Vou dar um exemplo simples, tá? Você não faz a unha todo mês no salão? Você não faz o cabelo? Você não compra, sei lá, um sapato, uma roupa, uma maquiagem, alguma coisa assim? Você pode, para iniciar a sua empresa, fazer uma economia, né? Você pode aí se impor esse pequeno desconforto, né? Para quê? Para você realizar uma coisa maior, tá? Para você dar um passo maior, é tirar aqui para ganhar lá na frente. Então você pode ficar aí sim um mês sem fazer unha, você mesmo faz sua unha dentro de casa, é um pequeno desconforto, Eu faço a minha unha aqui em casa, por quê? Porque esse dinheiro que eu economizo de ir lá no salão é um dinheiro que eu estou comprando alguma coisa aqui, então é um pequeno desconforto que eu me coloco, para quê? Para poder fazer outra coisa, tá? Então você pode fazer isso. Deixa de fazer a unha no salão esse mês, para quê? Para esse dinheiro da unha já vai ser o suficiente para você iniciar a sua empresa. Você vai conseguir comprar balança, você vai conseguir comprar os primeiros insumos para suas primeiras receitas. Já vai ser o suficiente, tá? Coisas assim, pequenas mesmo, tá, gente? Às vezes, assim, uma roupinha, um negócio assim que não seja muito urgente, dá para você segurar. Tá? Às vezes um churrasco, uma cerveja, um negócio, a gente se coloca esse pequeno desconforto, né, de ficar sem aquilo ali, né? Gente, nós somos adultos, né? A gente não faz só o que a gente quer, a gente faz muita coisa que a gente não quer. Então a gente tem essa capacidade, né, de querer gastar com uma coisa, mas decidir não gastar. Então, assim, decida não gastar com alguma coisa para você direcionar esse dinheiro para iniciar a sua empresa. Decida aí com o que você não vai gastar, né? Com uma pizza, um lanche, tá? Vê aí o que você não vai gastar esse mês para você guardar esse dinheiro para você iniciar a tua empresa, porque dessa empresa aqui eu sei que com essa empresa, se você focar, se você cuidar, se você se dedicar, daqui pode sair muito dinheiro. Mas e aí, desse lanche, dessa pizza que você está comendo aí, vai sair o quê? Nada, né? Vai sair só umas calorias a mais aí, né? Vai sair nada de muito construtivo, tá? Agora daqui não, daqui você pode virar uma empresária, você pode virar uma pessoa reconhecida na sua cidade, você pode virar a fulana de tal. Você pode virar a pessoa aí especialista em comida
né, em comida para pessoas que têm restrição alimentar, pessoas intolerantes, pessoas que estão fazendo dieta, tá? E você ainda vai conseguir aí faturar 3 mil reais por mês com comida lucrativa. Então pensa, gente, se não vale a pena esse desconforto, vale ou não vale a pena ficar aí um mêsinho sem fazer a unha no salão, fazendo em casa? Vê se não vale a pena ficar aí sem comprar 2 pizzas durante o mês, né? Sem comprar uns lanches. Gente, vale a pena sim, tá? Então, gente, existe assim alguns jeitos errados da gente conquistar essa nossa autonomia, da gente fazer, da gente iniciar o nosso negócio sozinho. E eu vou contar para vocês, tá? Então, eu no início da minha empresa, contar a minha história aqui, gente, que eu já fiz assim muita coisa errada, sabe? E eu não quero que vocês passem por isso também. Então, lá no início da minha empresa, eu ainda era casada, tá? E aí, o que acontecia? Aqui dentro de casa, então, meu marido pagava todas as contas, tá? E aí eu decidi abrir essa minha empresa, decidi começar a iniciar a minha empresa de comida lucrativa. Para quê? Porque eu queria comprar, assim, ó, gente, coisas supérfluas para os meus filhos. Eu queria comprar roupa, eu queria comprar sapato, queria comprar presente, queria comprar essas coisas para os meus filhos que o dinheiro não estava dando, porque assim, o nosso dinheiro estava curto, sabe? Tava batendo nas contas ali certinho, sabe? A gente estava conseguindo fechar as contas, graças a Deus, né? Mas tava eu queria comprar algumas coisas e eu não tinha esse dinheiro. Então, assim, eu decidi iniciar essa empresa para isso, sabe? Então, tem algumas coisas que atrapalham, tá? Que atrapalham e que nos dão uma falsa sensação de autonomia, tá? Então, por exemplo, meu marido estava pagando todas as contas de casa, então ele estava pagando água, estava pagando luz, estava pagando internet, estava pagando gás, ele estava pagando tudo isso, né? Que eu usava para poder produzir, né, os meus produtos. Querendo ou não, gente, eu estava ali usando o gás, usando detergente para lavar a louça depois, usando a luz, usando a internet, usando tudo isso que ele estava pagando. E eu não estava me atentando para isso na hora de precificar o meu produto. Quando eu precificava o meu produto, gente, eu só levava em consideração os insumos que eu gastava e a embalagem, tá? Então, gente, então isso aí, quando você não leva em consideração a luz, o gás, o tempo, quando você não leva isso em consideração, gente, você está roubando dinheiro de dentro da tua casa, tá? E isso aí, gente, eu lembro que deu muito atrito aqui dentro de casa. Porque o meu ex-marido, ele sempre trabalhou com finança, ele era uma pessoa muito organizada com dinheiro, e ele estava percebendo isso, ele estava vendo que eu estava fazendo aquilo errado. Ele, Mariana, seu preço está errado, você não está contabilizando aí o seu tempo, você não está contabilizando as coisas. Mas por que eu não estava contabilizando? Porque eu não pagava aquilo. Eu não pagava gás, eu não pagava luz, não pagava nada. Quem pagava era ele. Então eu tinha essa autonomia, eu tinha essa sensação de que eu estou empreendendo sozinha, mas na realidade ele, coitado, estava pagando um monte de coisa aqui, me ajudando, pagando um monte de coisa, né? E eu só estava precificando ali os insumos, né? E a embalagem, mais nada. Então, gente, é muito importante que precifique certo o produto, tá? Que você leve em consideração os insumos, a embalagem e também esses gastos variáveis. O que é esse gasto variável? É a luz da tua casa, é o gás da tua casa, é o teu tempo, tá? É o detergente, é a água, é a esponja que você gastou para você lavar os teus utensílios, tá? É o desgaste do teu liquidificador, porque vai chegar um tempo que você vai ter que comprar um liquidificador novo. Ontem mesmo eu tive que comprar um liquidificador novo, tá? Por quê? Porque já deu um ano e pouco, tá? Eu já tive que comprar um liquidificador novo, de tanto usar na empresa, né? O liquidificador pede arrego, né? Ele se aposenta, então o meu liquidificador se aposentou.
tive que comprar um novo. Então, tudo isso, gente, é um dinheiro que você tem que ir guardando, você tem que ir fazendo sua caixinha de din-din, você tem que ter esse caixa, tá? Quando eu falo para vocês têm que ter a caixinha de din-din, é para isso. Se o teu liquidificador queimou, você tem que ter dinheiro ali para você comprar outro agora, à vista, tá? Não dá para esperar para pegar o melhor preço pela internet, esperar chegar. Não, você tem que ir ali na loja agora e comprar e levar para casa. Por quê? Porque tem pedido esperando. Você tem que honrar com aqueles pedidos. Você não pode deixar teu cliente esperando. Não vou atender teu pedido, não, porque meu liquidificador queimou e ali na loja tá muito caro, tá? Eu vou pegar pela internet que tá mais barato, a metade do preço. Não, você já tem que ter caixa, tem que ter din-din, você tem que ter a sua caixinha de din-din gordinha justamente para isso, ok? Outra coisa, eu não tinha muito controle da movimentação da minha empresa. Então, eu misturava todo o dinheiro, sabe? Eu misturava dinheiro meu com dinheiro da empresa, o que eu estava comprando para minha casa e o que eu estava comprando para a empresa, o que eu vendia, que tanto que eu vendia, sabe? Eu não sabia de nada. Depois, gente, que eu decidi assim planilhar, colocar realmente na planilha, na ponta do lápis e ver tudo que eu vendia, anotar, eu falei, meu Deus, olha só, isso aqui realmente virou uma empresa, olha o tanto que eu tô vendendo. Eu nem acreditei, assim, sabe, quando eu peguei um mês, assim, e falei assim, não, vou no capricho aqui, ó, tudo que eu vendia eu anotava, tudo que eu vendia eu anotava, vendi um pão, eu anotava, vendi um pão tal, vendi um bolo tal. No final do mês, quando eu olhei, falei assim, nossa, olha quanta coisa que eu vendi, eu nem acreditei. Falei, meu Deus, olha esse faturamento aqui. Eu tava ganhando mais, gente, do que o meu salário lá da minha empresa, que eu tava trabalhando. Então, gente, é muito, muito interessante você ter esse controle, tá? Então, gente, às vezes a gente tem essa falsa impressão de que eu estou fazendo tudo sozinha, mas pense bem, né? Teu marido tá te ajudando, ali a tua casa, né? Tá pagando as contas. Então, assim, precifique direito, leve em consideração tudo isso e tente deixar dentro de casa a maior quantidade de dinheiro possível, tá? Esse dinheiro, gente, essa empresa é para trazer dinheiro para dentro de casa, tá? Faça um caixa da empresa, deixe uma caixinha de din-din bem gordinha aí para você, tá? Para pagar as contas de casa, e para você também, nessas horas dessas emergências aí, ó, queimou o liquidificador, queimou a batedeira, você ter dinheiro para ir lá e comprar à vista, tá bom? Outra coisa, então, gente, o jeito certo, né, de você ter realmente essa autonomia, né, de você conquistar essa autonomia, de você trabalhar sozinha dentro de casa, é mesmo que não seja você que pague as contas, como era o meu caso, né, quando eu era casada ainda, né, porque hoje em dia, gente, sou eu que pago essas contas. Hoje em dia eu tô divorciada, hoje em dia é eu que pago tudo, tá? Então, hoje em dia, o dinheiro entra da minha empresa, eu que pago tudo, tá? Mas antes, não. Antes era meu marido que pagava, tá? Então, se você também aí tá casado, se você mora com os seus pais, tá? Lembre que não é só insumo e embalagem. Lembre que tem esses gastos variáveis e esse dinheiro você tem que contar, você tem que trazer para dentro de casa, tá? Então, mesmo que não seja você que pague a conta de luz, que pague a conta de água, que compre o detergente, compre a esponja, que compre tudo, você tem que levar em consideração como se fosse você que está pagando, tá? Então, você tem que embutir isso no preço do seu produto e você tem que trazer esse dinheiro para dentro de casa e tem que guardar lá na tua caixinha de din-din, tá? Se não é você que está pagando, ótimo, bota na tua caixinha de din-din, porque daí isso já vira caixa da empresa para essas eventuais situações que eu falei para você. Queimou um liquidificador, queimou uma batedeira, precisei comprar forma de outro tamanho, precisei comprar embalagem, né? Precisei comprar produto numa maior quantidade, eu vou ter dinheiro, tá? Então, se organize e tenha controle sobre o dinheiro que entra na empresa, sobre o que você compra para a empresa, tá?
sobre o quanto que você está vendendo, quanto que você está faturando na sua empresa também. Isso é muito importante, porque, gente, quando a gente está vendendo, assim, só vendendo e sem anotar, você acha que você está vendendo muito pouco. Quando você bota na folha ali e no final do mês você faz aquele fechamento, você vê, nossa, olha quanto eu faturei, olha isso em reais, olha quanto eu faturei. Então, isso é muito gostoso, isso te dá ânimo para trabalhar, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. E para fechar aqui, eu quero dar um pequeno passo para que você possa começar imediatamente a ter essa autonomia para você começar a lucrar, né? A lucrar, a faturar seus 3 mil reais por mês com comida lucrativa, tá? Então, faça alguma economia, se coloque algum desconforto, pare aí de fazer a unha, pare de pedir alguma comida que você vai pedir, economize algum dinheiro de algum lugar, pense aí de onde que você vai economizar esse dinheiro e bote na sua caixinha de din-din. Comece aí com 100 reais, 200 reais, que já vai ser o suficiente para você começar o seu negócio, tá? Então, faça aí pequenos sacrifícios, né? Se coloque pequenos desconfortos e economize dinheiro, que você vai ver que você é capaz de economizar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e juntar um pouco de dinheiro para colocar na sua caixinha de din-din, para que você inicie o seu negócio da comida lucrativa sozinha, ok? E boa sorte! Você vai conseguir, você é capaz de iniciar o seu negócio de comida lucrativa e faturar 3 mil reais por mês sozinha. Um beijo, até a próxima! Tchau, tchau!